Na sua tela já aparece a nossa analista de política lá no estúdio da CNN em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite. Você vai trazer essa informação. Congresso vê judicialização como tiro no pé. Exatamente o que significa um tiro no pé do governo entrando com essa ação no Supremo Tribunal Federal? Boa noite, Jussara. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, o Congresso manda o recado de que esse tiro no pé, na verdade, é um aumento da tensão e das dificuldades que o governo pode vir a ter ali com o Legislativo. Então, o recado que vem sendo passado, alguns deputados foram às redes sociais falar sobre isso, nas conversas de bastidores também dizendo sobre isso, e destacando o tamanho do recado que foi dado ao governo. E aí a gente destaca, Márcio, que não foi uma derrota imposta apenas pela oposição, apenas pelo centro, pela direita. Foi uma vitória imposta a partir de uma união do presidente da Câmara, Hugo Motta, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e que conseguiram uma derrota com apoio de partidos da base do governo. A gente sabe que essa base do governo é muito frágil, mas ficou muito escancarado o tamanho do problema do governo Lula. Isso que, além para a questão fiscal, da questão econômica, para além disso, fica muito claro que o governo não está numa fase fácil. Além da questão da popularidade do presidente Lula, Márcio, preciso lembrar que o presidente, para justamente tentar recuperar a aprovação, ele quer aprovar medidas importantes no Congresso. E o recado o governo não tem base, não tem votos e, além disso, tensionou ainda mais a relação com a cúpula do Congresso. A gente, até então, eles assumiram, Alcolumbre e Hugo Motta assumiram em fevereiro. O governo, o presidente Lula fez acenos, tentou trazer para próximo, mas este recado dá o tamanho deste problema. E aí, só para a gente citar, isso é bastante significativo. A última vez que um decreto presidencial tinha sido derrubado foi em 1992. Na ocasião, o então presidente Fernando Collor tinha feito uma medida ali, mudanças nas regras do pagamento de precatórios. Foi derrubado. Mas sabe quando isso aconteceu, Márcio? 6 meses antes da abertura do processo de impeachment do Collor. O que eu quero dizer com isso? É que mostra a fragilidade do governo neste momento. Não estou dizendo que tem um processo de impeachment vindo, mas estou dizendo que é um recado de que o governo precisa negociar e se dedicar mais. E é por isso também, Márcio, que essa questão da judicialização, dessa questão do IOF, não está clara e o governo se divide sobre isso. Tem alguns, como o próprio ministro Fernando Haddad disse, que isso é uma opção, mas outros, já atentos a esses recados vindo do Congresso, eles também já ficam reticentes. Será que vale a pena judicializar isso? Então, o governo está com muito dever de casa para tentar correr contra o tempo. Agora vem recesso, o governo precisa dessas respostas, sabe que 2025 é um ano crucial, mas essa fragilidade exposta é bastante significativa. Ponto importante também é sobre como o Planalto está vendo o presidente da Câmara, Hugo Motta. O Hugo Motta, ele é do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, muitos integrantes do governo começam a ver essa reação de Hugo Motta, casada, sim, com Davi Alcolumbre, como já um aceno, uma tentativa de definição. Com quem que o Hugo Motta vai ficar? Vai ficar com o governo, vai ficar mais próximo do governo, ou já vai pular de mudar, já assumir um papel de oposição. E isso também é encarado como os partidos do centro já se distanciando do governo. Por isso que essa derrota de ontem posta ao governo, ela tem tantos significados, para além da questão econômica, Márcio, porque tem eleição vindo aí no próximo ano e, sim, o Centrão, o governo tem alguns partidos de centro na esplanada dos ministérios e fica ali até quando eles vão seguir com a gente. Talvez este recado vindo do Congresso mostre que talvez essa decisão esteja próxima.
E as ações, os movimentos que a gente vê já miram 2026, tanto da oposição, mas também tanto do governo. Daqui a pouco você vai voltar com a gente e vai falar como foi a visita do presidente Lula aqui a São Paulo hoje. E você vai trazer um pouco disso. Mas rapidamente, Jussara, ontem à noite se falava isso, hoje de manhã também. O presidente Lula queria conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, Davi Alcolumbre. Houve esse encontro? Houve alguma conversa hoje? Você tem essa informação? Ou pelo menos é importante ter de alguma forma ou possível ser? Olha, a informação que eu tenho, né, é que não houve uma conversa entre eles. Não teve essa conversa, mas o presidente Lula bastante chateado da forma como foi feito, o Planalto pego de surpresa, mas há um entendimento que o presidente Lula não é hora de demonstrar mágoa, não. Que ele precisa tentar recompor com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre, que ele tinha uma relação justamente mais próxima, para tentar organizar isso e salvar o que puder daqui para frente. Tem mais aí, tem 6 meses pela frente no governo, neste ano, né, para tentar salvar alguma coisa. Então, por mais que o presidente esteja bastante contrariado, ele vai precisar recalcular bem os movimentos dele. Não dá para, o governo não tem condições, ele não tem essa força para ir para cima do Congresso neste momento. O Congresso fez questão ontem de mostrar o tamanho dele. E muita gente vê, inclusive, o presidente Lula bastante apático e sem força, bastante fragilizado, porque hoje mudou completamente. Diferente dos 2 primeiros governos Lula 1 e Lula 2, era uma outra configuração. Agora o governo tem poder, tem emenda na mão, ele depende cada vez menos de cargo. A gente viu, inédito isso, um deputado recusar um cargo de ministro porque ele preferiu controlar ali a bancada. Isso mostra como o parlamento hoje é mais forte e aí o governo precisa dançar a música diferente e o governo Lula está tendo dificuldade de entrar nesse ritmo.